bom dia, mas bom dia mesmo, meu amado, querido, santo, maravilhoso Espírito do Senhor, nosso amado Consolador. Abençoa, Senhor, os nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que alegria, Espírito Santo. Que alegria no espírito, na alma, no coração, receber o ensinamento do Senhor neste dia. Sim, abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender e compreender a palavra, receber a palavra e gastarmos todos os dias um tempo para ler, ouvir e colocar em prática a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Meus amigos e amigas, hoje mais um dia, né? Ô Jesus, eu quero encerrar e concluir aqui a respeito de Romanos 12:1, mas vamos lá, vamos em frente, que esta semana temos mais 2 dias ainda, hoje e amanhã, para a gente meditar neste versículo. Como eu estava falando com você na programação anterior, pastor, eu não ouvi a programação anterior, você pode entrar no YouTube e digitar Pastor João Mendes e ela está lá, amém? De ontem, né? Foi a mensagem dia 21 de agosto, manhã. É isso, você clica lá, já vai cair lá para você. E tem mais lá umas dezenas de mensagens para você ouvir. Muito bem, nós estávamos falando ontem sobre o que o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso verdadeiro culto, ou o culto racional. Falamos ontem de 2 caminhos. Eu quero dizer que sacrificar o corpo é matar os desejos da carne, no poder e na unção do Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga, eu só consegui matar, sufocar, sim, e trazer a morte para os desejos da minha carne quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada. Pastor, eu não suporto, eu não consigo abandonar o cigarro, a bebida alcoólica, as drogas, eu não consigo abandonar o adultério, a fornicação, a lascívia, a homossexualidade, eu não consigo, pastor. Se você não consegue, eu também não conseguia. Então você não é o único que não consegue. Eu também não conseguia. Mas o dia que eu comecei a ler as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, quando eu perguntei para minha mamãe, que foi curada na igreja dos crentes, e Jesus a curou e a libertou, e eu perguntei para a mamãe: mamãe, quem curou a senhora? Porque os médicos desenganaram e disseram que a senhora podia a óbito a qualquer momento. Os curandeiros, melhores curandeiros que o pai levou a senhora, disse que a senhora já ia morrer dentro de 15 dias no máximo, porque os orixás já tinham, os caboclos, determinado que a senhora ia morrer dentro de 15 dias. E agora a senhora está curada e liberta. O que aconteceu lá na igreja dos crentes? O que o pastor falou? E ela foi bem clara comigo: meu filho, o pastor lá da igreja dos crentes falou para a gente ler a Bíblia. Lê a Bíblia, que na Bíblia Sagrada o Espírito Santo vai te revelar o que você, que eu, que nós precisamos saber, e o próprio Espírito Santo vai nos guiar. É isso, mamãe? É. Então tá bom. Naquele dia ou no dia seguinte eu já estava com a Bíblia na mão. Eu emprestei uma Bíblia, consegui uma Bíblia e comecei a ler todos os dias, religiosamente, né? Vamos dizer assim, fulano é religioso, então religiosamente,
Todos os dias eu chegava da roça, que eu trabalhava na roça, eu trabalhava lá no sítio. Eu chegava da roça, tomava meu banho, pegava a lamparininha de querosene, sentava lá na sala numa cadeirinha de madeira, porque não existia sofá naquele tempo, principalmente lá na roça, e eu ia ler a Bíblia, pelo menos 20 minutos, meia hora, todo dia, antes de dormir. Eu ia dormir 8 horas, 8h15, já estava indo para a cama, 8 horas no mais tardar, porque 4 horas mais ou menos, 4h30 da manhã, eu já tinha que levantar para tirar o leite das vacas. Mas eu tinha, religiosamente, 20 minutos lendo a Bíblia. Comecei lendo em Mateus. E a genealogia quase que me fez eu parar de ler a Bíblia. Meu Deus, alguém gerou Bertano, Cicrano, fulano, gerou não sei quem. Eu falei, até onde vai isso? Mas dali a pouco começou a revelação da palavra. E eu confesso a vocês, eu gostaria de ter ficado com aquela Bíblia. Não sei, acabei devolvendo para o dono, não sei mais o que aconteceu, e eu perdi aquela Bíblia. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia era manchada. As letras da Bíblia eram manchadas, sabe do quê? De lágrimas. Eu comecei a ler rigorosamente a Bíblia. Comecei lá em Mateus capítulo 1 e fui lendo um por um. E cada dia que eu lia, vinha a revelação do Espírito na minha mente. E eu começava a chorar. Até que mais ou menos há uns 15, 20 dias, não me lembro bem, porque faz mais de 53 anos, eu sei que dentro de um tempo, eu não fui para a igreja nenhuma, irmãos. Eu não ouvi pastor, naquele tempo não ouvia rádio, eu não ouvi nada. Eu não tinha nenhum acesso à Bíblia, a cultos, só lendo a Bíblia. Uns 20 dias mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, o Senhor Jesus me aparece numa revelação. Eu vi Jesus no sonho. Ele apareceu para mim, ele se manifestou para mim e disse: você está procurando servir a minha palavra. Mas aqui algo interessante que aconteceu, que desde o primeiro dia que eu comecei a ler a Bíblia, a minha vida foi mudando, transformando, sem que eu percebesse. Mas as pessoas percebiam, porque eu era um dos primeiros que levantava para poder tirar o leite das vacas. E eu já levantava gritando, xingando, brigando, cantando música do Teixeirinha, que eu gostava demais naquela época das músicas do Teixeirinha, músicas gaúchas. E eu ouvia muito. E eu fui selecionando aquilo, e foi silenciando, ficando silêncio, a coisa madrugada. Chegou um dia que chegaram para mim e disseram: ô João, o que está acontecendo com você? Você está doente? Eu falei, não. Rapaz, cadê aquela gritaria? Cadê as músicas do Teixeirinha? Cadê aquela xingação, os gritos pela madrugada que acordava todo mundo? Eu disse, não sei. Eu parei, falou, você mudou, você não está sabendo? Eu falei, rapaz, eu nem percebi, está tão gostoso. Falei, como assim? Falei, a palavra de Deus está mudando a minha vida. Meu irmão, eu gostaria de ter tempo, porque é muito tempo para contar. Jesus mudou a minha vida, transformou a minha vida com a leitura. Eu não fui para culto, eu não fui para a igreja, eu não participei de nenhum culto, até ter essa visão. E aí eu pedi a Deus que Ele me mostrasse, e Deus me levou a um culto lá na roça, lá no sítio. E a primeira vez que eu participei de um culto realmente para conhecer a palavra, eu entreguei a minha vida para Jesus e estou até aqui, até hoje aqui, para a glória de Deus. Amém? O tempo é curto, amanhã a gente continua. Deus vai ter algo muito grande na minha, na sua, na nossa vida. Vamos pregar o Evangelho. Vamos levar a mensagem da salvação. Jesus disse para João lá em Apocalipse, quando ele foi revelar o Apocalipse para João. Menos de um minuto de conversa, Jesus diz: bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê, que ouve, que guarda e coloca em prática as profecias deste livro. Bem-aventurado significa feliz, bem-sucedido e próspero. Então, se você ler a Bíblia, começar a ler rigorosamente, 10 minutos por dia, não precisa mais. Principalmente na calada da noite, ou sozinho num lugar, quietinho, e pedir: Espírito Santo, vamos ler a Bíblia. Lê comigo, Espírito Santo, me ensina, me revela. Você vai ver a sua vida transformar
dia após dias, para a glória de Jesus. Amém? E aí é que começou a mortificação da minha carne. Porque eu comecei a alimentar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi suprindo as minhas necessidades. E eu fui vencendo a carne em nome do Senhor Jesus. Senhor, abre o entendimento dos nossos amigos, das nossas amigas, das pessoas que estão ouvindo o Senhor, as pessoas que têm dificuldade para entender e compreender a sua palavra, porque elas não estão conseguindo ler. Espíritos do diabo, espíritos do inferno, vocês que roubam a fé, matam a esperança para destruir a alma, vocês espíritos da morte que impedem as pessoas de ler as escrituras, impedem as pessoas de ir à igreja para compartilhar com a igreja e louvar a Deus na beleza da sua santidade, vocês estão repreendidos e reprovados. E essas pessoas estão sendo poderosamente abençoadas em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, revela-nos, mostra-nos, ministra o espírito, a alma, o coração, o entendimento de cada pessoa, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos e pela palavra de hoje. Unge as águas e consagre-as com unção de cura e de libertação para a glória e louvor do teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe. Deus te guarde, ó. Beijão no teu coração. Em nome de Jesus. Pai, abençoa aqueles que estão nos abençoando financeiramente, Senhor, enviando em nome do Senhor Jesus as suas contribuições para nós fazermos a obra do Senhor, através do Pix que está aí na telinha do celular ou do computador, ou da conta que está aí também ao lado do Pix, a conta da Caixa Econômica Federal, que possam fazer os seus depósitos na Caixa ou nas lotéricas. Obrigado, Senhor, te agradecemos e te louvamos. Um ósculo santo para você. E até às 6 horas da tarde, se Deus quiser, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, com oração das 6. Fiquem na paz, Deus abençoe.